gente vai falar sobre o fim das tempestades. Por quê? A nossa vida é como uma travessia num barco. A gente está objetivando a eternidade. Nós vamos alcançar uma eternidade. Uns em uma eternidade com Deus e outros uma eternidade perdida, uma eternidade condenada. Isso deveria nos trazer um temor, né? Deus é justo, Deus é juiz, Ele tem todo o domínio. E muitas vezes a gente não quer acreditar na condenação eterna. Alguns criam a teoria da aniquilação eterna, ou seja, na eternidade vai ser aniquilado, ou seja, não vai sobrar nada, não vai sobrar um átomo nosso. Ou seja, então isso é um conforto. Eu vou ser condenado, mas eu vou ser aniquilado, eu vou deixar de existir. Porém, não é isso que Jesus ensinou. As Escrituras ensinam que o mar dará aos seus mortos, a terra dará aos seus mortos, ressuscitarão para uma condenação eterna. E nós ressuscitaremos para uma vida eterna. A questão é, como a gente está atravessando o mar da vida em meio a tempestades, se a gente quer andar sozinho, a gente que vai calcular a nossa rota, para ir onde desejar. Quando Cristo está conosco, a gente vai seguir as orientações da sua palavra. Quando a gente está sozinho, a gente não tem controle sobre os fenômenos naturais. A gente não tem controle sobre os fenômenos pecaminosos. A gente não tem controle sobre os fenômenos espirituais. A gente viu até aqui que Jesus depara direto com espíritos malignos, que aprisionavam pessoas. Então, ondas e ventanias geram pavor, colocam em risco nossas estruturas espirituais, materiais, emocionais e físicas. E aí foi falado no domingo passado que a gente deveria dar nome. Qual é a tempestade que a gente está passando? A gente precisa dialogar conosco em relação à tempestade que a gente está enfrentando, porque se é uma tempestade por disciplina, se é uma tempestade que a gente está passando por algum pecado nosso, se é uma tempestade por fenômenos que acontecem nessa vida. Mas Deus está conosco. Aí a gente tem 3 opções: fugir, paralisar ou reagir diante de uma tempestade. Os discípulos reagiram assim: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Então ondas e ventanias que surgem na nossa vida, elas são provocadas, ou podem ser provocadas por nós, ou nós somos vítimas de eventos naturais, de processos naturais da vida, de processo corrosivo da vida. Quem gosta de química, o oxigênio está nos corroendo, e a gente sofre a reação química do oxigênio. Por isso que muita gente gosta de tomar o antioxidante, para combater os efeitos do oxigênio no nosso corpo, porque ele sempre quer roubar dois elétrons da última camada lá de todas as substâncias químicas para fazer essa reação. Sozinhos no barco, sem Jesus, a gente vai naufragar. Agora, Jesus deixou essa pergunta, que serve para nós hoje: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Quando Jesus e seus discípulos terminaram a travessia desse grande lago, que na Bíblia é chamado de mar, logo de cara eles tiveram que lidar com a tempestade dos outros. Tem mais tempestades para frente. No capítulo 5 de Marcos, existe a tempestade de um homem com possessão demoníaca. Marcos capítulo 5, verso 2, diz assim: quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, ele quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Olha que situação. Olha a tempestade desse homem. Olha a tempestade da família desse homem. Quantas pessoas que a gente já viu que passam por situações semelhantes? Então a tempestade aí já é uma possessão demoníaca. Tempestade na vida desse homem, tempestade na família desse homem. A ação de Jesus contra essa tempestade desse homem aí chegou diante desse homem, teve o discernimento que era espírito maligno,
Ele disse no verso 8, saia deste homem, espírito impuro. A ação do homem, nenhuma, porque ele estava aprisionado. Jesus esteve de encontro a ele. Não há mérito nenhum desse homem. Jesus o encontrou. Jesus encontrou esse homem. Como é que estava o povo daquela época em relação a Jesus curar, libertar esse homem? Eles chegaram até onde Jesus estava, o verso 15, viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios, estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Medo porque um homem que habitava num cemitério, um homem que ninguém segurava e ninguém conseguia acorrentar porque ele quebrava tudo, estava em perfeito juízo. Tiveram medo. E a recomendação de Jesus para esse homem, no verso 19, ele queria seguir Jesus para atravessar de novo o mar, o grande lago. Jesus falou, volte para casa, volte para sua família, conte tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Diante da tempestade desse homem, uma situação horrorosa, eu não sei se você já teve a experiência de ver pessoas possessas. A situação é muito feia. A situação desse homem era terrível. As pessoas tinham medo desse homem. Eu já tive uma experiência assim, quando eu cheguei da igreja, cansadão, tinha trabalhado no domingo, era 10h30 da noite, eu me preparando para dormir, um pastor amigo meu chega lá em casa gritando, Edilson, eu vou atender, ligaram para mim, eu só lembrei de você para me ajudar. Então tem uma casa que há 2 pessoas possessas. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí subi para me arrumar, orei, ajoelhei, pedi perdão a Deus pelos meus pecados, fiz uma faxina na minha vida e tal, orei, me preparei, cheguei lá. Quando chegamos em frente à casa, os familiares, gente grande, parruda, tudo do lado de fora. E eu e o pastor Josenildo chegamos lá para entrar na casa. Havia um senhor de cerca de 70 anos e o seu neto, cerca de uns 20 anos, ambos possessos. E os demônios que estavam habitando no senhor e no neto, brigando por questão territorial. A casa era deles. Uma guerra entre demônios que possuíam essas 2 pessoas. E eu presenciei o senhor, de cerca de 70 anos, levantando uma mesa de madeira maciça. A mesa deveria ter uns 2 metros ou mais de comprimento para jogar em cima do neto, com muita força. E assim, foi uma situação muito louca passar a ver isso. E para ajudar no meio da situação, a mãe, a filha do Senhor e mãe do rapaz, manifesta também e se declara, mordendo os dedos para arrancar sangue, e se declara que era legião que estava ali, naquele corpo. Legião é cerca de 8 mil demônios num corpo só. Como que cabe? Não sei. Não sei. Então, assim, foi uma noite difícil, mas graças a Deus conseguimos sair dali, já estava acalmado. Aquele senhor se converteu e pouco tempo depois ele morreu. A mãe do rapaz também se converteu e teve um processo longo de libertação, né? Manifestava na igreja e tudo mais. E o neto não quis, não foi para os pés do Senhor. Não sei como está hoje. É terrível ver uma pessoa, uma família debaixo de uma tempestade de cunho espiritual, baseado nessas circunstâncias. Mas também eles atravessam de barco, encontram esse homem possesso, mas também encontram um homem, um chefe da sinagoga com a filha morrendo. Isso aqui é um recorte do vídeo do The Chosen. É interessante essa passagem. No verso 22 do capítulo 5, então chegou um dos líderes da sinagoga local, tudo em sequência, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: a minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. Diante de uma tempestade, a ação de Jairo foi pedir socorro a Jesus.
a ação de Jesus se prontificar em socorrer. E aí, no meio da tempestade na vida de Jairo, logo em sequência, acontece isso aqui, ó. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Veja bem, gente, uma mulher com 12 anos com hemorragia contínua. Então, qual foi a ação de Jesus diante desse vendaval, diante dessa tempestade? Simplesmente Jesus estava presente, estava passando. E aquela mulher percebeu a presença de Jesus. E ela teve fé, porque o texto diz assim, ó, no verso 27 de Marcos 5. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou por trás dele no meio da multidão, tocou em seu manto, pois ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Gente, isso aqui é muito sério, ao ponto dela perceber o estancamento da hemorragia. Que loucura! Aí, no verso 34, Jesus disse para ela, filha, sua fé te curou. Vai em paz, seu sofrimento acabou. Então a gente vê o possesso que não podia fazer nada, Jesus teve um encontro com ele. O Jairo, que a sua filha estava morrendo, foi atrás de Jesus. E a mulher aproveitou a passagem de Jesus e pela fé tocou em Jesus. Ela não podia tocar. Ela não podia fazer isso, porque quem estava com... É como se fosse um período menstrual contínuo. Na lei judaica era considerada impura. Tinha que estar separada da sociedade, até o período de cessar. Mas como? Se havia 12 anos assim. E ela foi com ousadia, tocou no Senhor. Na visão dos religiosos da época, ela estava errada, porque estava contaminando Jesus. Mas Jesus é incontaminável. Pelo contrário, o contaminado toca nele e é purificado. A sua fé a curou. Vai em paz. Seu sofrimento acabou. Fim de uma era de tempestade de 12 anos. Enquanto isso, Jairo está esperando. Porque a mulher interrompeu o processo. Foi curada. Jairo está lá esperando Jesus curar. Aí vem uma bomba, no verso 35. As pessoas chegam para Jairo e falam assim, sua filha morreu. Para que você vai continuar incomodando o mestre? Morreu. Aí Jesus ouviu as palavras, verso 36, e disse, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia, Jairo. Aí, quando Jesus chega na casa de Jairo, segurando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato, começou a andar e todos ficaram muito admirados. Todos ficaram admirados. Jesus deu, então, ordens para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Lembra que quando o possesso foi liberto, ele mandou contar para todo mundo? Mas no caso da ressurreição da menina, ele pediu para não contar. A gente vai ver por que depois. Aí mandou que dessem comida para a menina. Então, o homem que morava no cemitério, a filha de Jairo e a mulher com hemorragia tiveram o processo de morte interrompido por Jesus. Aquele homem que morava no cemitério, a expectativa de vida era pequena. A mulher com hemorragia há 12 anos, a expectativa de vida pequena. E a menina já tinha morrido, a filha de Jairo. Agora, como eu disse aqui, no caso da ressurreição da menina, Jesus pediu silêncio, que não espalhasse essa notícia. E eu me lembrei que a gente já falou aqui, quando preguei sobre Marcos capítulo 1, verso 44, Jesus também cura pessoas e fala assim, não conte isso para ninguém. Na questão da libertação contra demônios, ele não se preocupou, pode contar. Mas na questão de curas, ele fala, não conte isso a ninguém. Por que guardar sigilo de algo tão maravilhoso? O que dizem os estudiosos? Primeiro é evitar que o povo se mobilizasse para proclamá-lo rei, por questões políticas e revolucionárias.
Então, corria um risco do povo matar Herodes e coroar Jesus como rei. E não era, Jesus não veio para ser um rei político revolucionário. Segundo, os religiosos poderiam se antecipar para matá-lo, antes da preparação dos discípulos no cronograma até chegar à cruz. Jesus tinha um cronograma para ir para a cruz, um tempo determinado da sua missão até chegar à cruz. E terceiro, para evitar a mobilização de uma multidão interesseira, que tiraria o foco de servir Jesus como um discípulo e iriam querer somente os seus milagres, que tirariam o foco de Jesus até a cruz. Então, o que nós já vimos até hoje aqui? Foi explanado no capítulo 1. O Evangelho é boa notícia, significa boa notícia. Boa notícia de quê? Quem lembra aí? Por que boa notícia? O que aconteceria com a gente? Vamos lá, para não ficar tão chato só eu falando. Nós estávamos destinados a quê? Perdição, a condenação eterna. Qual é a boa notícia? Deus vai sofrer o juízo na pessoa do Filho. A boa notícia, se você crer, você está salvo e não condenado. Agora, expulsão de demônios. A gente vê de cara, logo no início, expulsão de demônios. Por que expulsão de demônios? Porque os demônios odeiam seres humanos. Os demônios sabem que já estão condenados. E os demônios sabem que todo o nosso pecado é uma ofensa contra o Criador. Os demônios querem que eu e você continuemos mergulhados no pecado, continuemos pecando reiteradamente, intencionalmente, porque quer que você e eu vamos para o mesmo caminho deles. Eles odeiam pessoas. E não sei porquê, eles amam corpos humanos para habitação, para tornar essa pessoa mais perdida ainda, mais terrível ainda. Porém, expulsão de demônios, Jesus vencer as potestades malignas, Jesus nos dá autoridade para vencer as potestades malignas, porque elas se opõem a nós, porque elas nos acusam. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15 diz que quando Jesus na cruz morreu, com ele foram toda a lista de nossos pecados que nos condenavam, e removeu os nossos pecados, pregou essa lista na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Ele desarmou os governantes, as autoridades espirituais, envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. A morte de Jesus na cruz foi uma maneira de envergonhar as entidades espirituais que nos odeiam, que nos acusam de noite, que querem nos acusar e querem nos levar para o mesmo caminho deles. Então, boa notícia sem falar de juízo vira um evangelho raso, se eu só falar que Jesus te ama, que Jesus nos ama. Eu preciso dizer que há um juízo. Todos estamos condenados, e a boa notícia é que por meio de Jesus, se você crer que Ele é o seu Salvador e vai ser o seu Senhor, você está salvo. Expulsão de demônios, eles são nossos opositores, mas foram envergonhados na cruz. Agora, cura, a gente viu cura, desde o capítulo 1, Jesus deparando com pessoas e curando. Falar só de cura e não falar da ressurreição é evangelho meia boca. Porque a cura é uma amostra grátis de que Deus tem poder sobre a forma biológica das nossas células para restaurar, para fazer de novo, para nos ressuscitar. Então, boa notícia sem falar de juízo é evangelho meia boca. Demonstrar a expulsão de demônios por aí sem falar da obra que Jesus fez na cruz, evangelho meia boca, falso evangelho. E se falar só de cura e não falar da ressurreição, também é falso evangelho. Ou seja, tempestades, um homem possesso, uma mulher com hemorragia, uma criança morta. As tempestades expõem as nossas fragilidades,
Mas no pós-tempestade que a gente viu aqui, a gente viu um homem livre no pós-tempestade, liberto. No pós-tempestade, a gente viu uma mulher curada de uma hemorragia de 12 anos. No pós-tempestade, a gente viu uma criança ressurreta, onde a notícia foi dada que ela tinha morrido. E Jesus falou que não, ela dorme, no sentido, no eufemismo, porque ele estava ali, ele estava no controle, é o Senhor da vida. Então, porém, essas redenções da libertação de uma possessão, de uma cura sobre uma pessoa, de um poder sobre a morte, tem que haver reflexos eternos. Senão fica aqui só no aqui e agora. Lembrando que essas pessoas curadas, um dia elas vão adoecer de novo. Elas vão morrer. O Lázaro, que foi ressuscitado, ele morreu 2 vezes, né? 2 vezes. Eu não queria ser o Lázaro, não. Ele experimentou 2 vezes a morte. Ele reviveu, mas ele morreu de novo. A menina, a criança que estava morta, ressuscitou e morreu de novo. Todas estas coisas e tempestades que a gente enfrenta, se a gente viu e saiu dessa tempestade, o nosso foco ainda tem que ser continuado para a eternidade. Porque na eternidade vai haver o fim das tempestades. Qual é o fim das tempestades? Apocalipse 21, verso 4 e 5. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que digo é digno de confiança e verdadeiro. Eu faço nova todas as coisas. Eu irei acabar de vez com todas as suas tempestades. Você crê? Amém. O fim das tempestades. Não sei qual é o nome da sua tempestade. Não sei quais tempestades você enfrentará no futuro, nem eu sei. Nem sei quais são as minhas. Que bom que a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente ficaria surtado, louco. Mas todos nós temos certeza que se Jesus não voltar, todos morreremos. E para morrer adoeceremos. Jesus pode me curar e te curar. Mas se ele não curar, aqui agora, ele vai curar ali, lá. No fim definitivo das nossas tempestades. Você tem enfrentado várias tempestades assim como eu. Não pense só aqui agora. Pense na sua eternidade. Aproveite a aprendizagem com as tempestades de hoje e clame pelo Senhor Jesus, que é Deus, que tem poder sobre o vento, sobre as águas. E o salmo que a gente leu aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não foi isso, Elisa? Está falando sobre mares, montes sendo atacados por mares, violência das águas, tempestade. O salmista gosta de usar águas e ventos atacando os montes como tempestades da vida que a gente passa. Você e eu podemos nos entristecer, a gente pode chorar, a gente pode lamentar, nós somos seres humanos, mas não deixe a sua fé naufragar diante das tempestades. Não deixe a sua fé naufragar diante das ondas, diante das perdas. Jesus sempre vai estar no controle da sua vida. E se porventura não aconteceu aquilo que você tanto desejava,
houve perdas na sua vida, lembra que o Senhor trará de volta todas as coisas, Ele fará novo. O texto diz, vejam, eu faço novas todas as coisas. Que isso seja uma mensagem para mim e para você de encorajamento para continuar. Tudo vai passar. Eu estou com 48 anos e olho para trás, eu não acredito que eu tenho 48 anos. A minha cabeça não é de 48 anos. Passou muito rápido. Muito rápido. E eu sei que daqui a pouco eu já vou estar, se o Senhor permitir, com 80. E não sei se vou chegar a 80. Não sei. A vida é muito rápida. Mas o fim das tempestades está predito pelo Senhor. Escreva aí na sua agenda. Ele diz assim, escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Essa deve ser a nossa esperança. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, olha que coisa maravilhosa, que diverge dos deuses romanos da época e dos deuses gregos. O Deus criador de todas as coisas se humanizou para enfrentar as tempestades juntamente com as suas criaturas. Experimentou tudo nele, conforme Hebreus capítulo 4 diz, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Hebreus 4 fala, portanto, já que você tem agora um sumo sacerdote que experimentou na pele o que é sofrer, chegue agora diante do trono com ousadia, diante do trono da graça, para alcançar a misericórdia no momento oportuno. Curva sua cabeça, vamos orar. Chegue agora diante do trono da graça, coloque aí diante do Senhor qual é a tempestade que você está passando. Dê nome à sua tempestade ao Senhor. Você tem um Deus que encarou literalmente uma tempestade, mas encarou tempestade sobre si, diante da sua morte, seu sacrifício, as torturas que ele passou, mas é um Deus que mesmo assim, sabendo de tudo isso, ele se importou com pessoas, conforme a gente viu aqui no capítulo 5. Libertou um homem possesso, curou uma mulher com uma hemorragia de 12 anos, ressuscitou uma menina, e ele vai fazer muito mais coisas ainda pela biografia de Marcos. Esse mesmo Senhor está pronto para te ouvir. Olhe agora, converse com o seu Deus, leve a Ele os seus problemas, suas dificuldades, e peça que o Espírito Santo te conduza de maneira nessa terra que você não perca a trajetória da sua salvação. Não perca de vista o outro lado que nos aguarda, onde Ele disse, vejam, eu faço nova todas as coisas. Ó Deus, sumo sacerdote, ó Jesus, oramos nesse momento. Oramos aqui por nós, clamamos por nós diante das nossas tempestades, das nossas dores, dos nossos traumas, Senhor, da vida. Eu peço ao Senhor que revigore nossa alma, revigore nossas forças. Aumente nossa fé, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos assustados, nós somos apavorados, nós somos medrosos. Não deixa que esses sentimentos sejam maiores na nossa vida, Senhor. Não deixa, Senhor, que a nossa fé venha naufragar, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque muitas vezes o Senhor agiu sem a gente pedir, assim como o Senhor agiu na vida desse homem que estava possesso por um espírito impuro, imundo. Ó Deus, muitas vezes também o Senhor agiu quando a gente pediu e nos respondeu, Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós tivemos que esperar, assim como Jairo teve que esperar, Senhor, a sua agenda ser cumprida, Senhor. E muitas vezes nós ainda vamos ter que esperar uma ação do Senhor sobre a nossa vida. E sabemos, Senhor, que vai chegar o momento que o Senhor vai permitir que coisas aconteçam na nossa vida e um dia o Senhor nos receberá em teus braços eternos, Senhor. Ó Deus, acima de todos esses cenários e momentos, que a gente não perca de vista a nossa eternidade, Senhor. Salva-nos, continue nos salvando, continue nos santificando, nos purificando,
para a glória do Teu nome, Senhor. E em nome de Jesus, nós repreendemos todas as obras das potestades espirituais que foram derrotadas, que foram envergonhadas na cruz do Calvário. Não há acusação contra nós que estamos em Cristo Jesus. Não há condenação sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Eu repreendo, Senhor, toda a obra do diabo e seus anjos contra nós. E dai-nos um encorajamento para prosseguirmos numa fé, no barco contigo, Senhor, até o dia que o Senhor irá nos chamar, ou até a sua volta, Senhor. Maranata, obrigado por ser o nosso sustentador, o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na hora das nossas tempestades e tribulações. Muito obrigado por isso, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer.